Oi, pessoal, A nossa aula de hoje é sobre as bacterioses, que são as doenças causadas por bactérias. Normalmente a gente chama, ou as pessoas costumam chamar de infecções. Só que a gente precisa lembrar que infecção é um termo genérico, que pode ser utilizado tanto para as doenças causadas por fungos, quanto para as doenças causadas por bactérias, ou até mesmo as infecções de origem viral. E para cada um desses tipos de infecção, a gente vai ter uma denominação diferente. A gente já falou nas aulas passadas, sobre as viroses, que são as doenças causadas por vírus, e agora a gente vai falar sobre as bacterioses, que são as doenças causadas por bactérias. A gente não vai falar necessariamente sobre todas elas, mas a gente vai discutir as principais bacterioses, E uma coisa que vocês vão notar de diferente em relação às viroses, é tanto a forma de tratamento, que já começa a ser mais específica, coisa que nas viroses a gente não tinha, Normalmente, o tratamento das doenças virais, ele fica mais em cima dos sintomas, para alívio dos sintomas, ou então tentando estimular a própria imunidade do organismo, para que combata o vírus que está ali. No caso das bactérias, não, a gente já começa a ter o uso de antibióticos, dependendo da bactéria, esse uso vai ser mais prolongado, menos prolongado, dependendo da infecção e da forma que está sendo. Esse antibiótico precisa ser trocado ali ao longo do tempo, Algumas têm um tratamento de forma muito longa, outras de forma mais rápida, Então, isso tudo a gente vai discutindo. E uma outra coisa que vocês também vão notar a diferença é a forma de diagnóstico, Se nas viroses a gente tinha uma forma de diagnóstico, em sua grande maioria realizada ali pelo setor de imuno, nas bacterioses a gente vai ter o setor de microbiologia sendo fundamental na identificação das bactérias e até mesmo na identificação de qual o melhor antibiótico para ser utilizado nesse combate. É claro que a gente tem algumas bactérias que já têm os antibióticos mais comuns, de uso, mas para aquelas infecções, principalmente que são recorrentes, pode ser que de tempos em tempos esse antibiótico precise ser trocado ali para combater de uma forma melhor. Tá? Então, a primeira bacteriose que a gente vai comentar hoje é uma doença bem séria, Não que as outras não sejam, mas essa aqui é de um nível de seriedade grande, que é a tuberculose. A tuberculose, ela é uma infecção causada pelo bacilo de Koch, Então a forma dele é aquela forma de bastãozinho, Mas o nome da bactéria mesmo, o nome científico dela é Mycobacterium tuberculosis, tá? E normalmente a tuberculose ataca os pulmões, o que não significa dizer que seja a forma única de infecção causada pelo bacilo de Koch. Tá? Então a forma pulmonar é a forma mais conhecida e a forma mais recorrente, mas existem tuberculoses, em outros locais à medida que o bacilo de Koch faz a infecção em outra localidade. Tá? A infecção ela acontece quando uma pessoa entra em contato, com a bactéria pela proximidade ou com ambiente infectado, em ambiente pouco ventilado, o que pode favorecer o contágio, A transmissão ela acontece quando o bacilo de Koch é transmitido nas gotículas eliminadas pela respiração, por espirro, pela tosse, Então ficam ali associadas à saliva ou até mesmo às partículas respiratórias, tá? E para que a primeira infecção aconteça, é necessário que ela chegue até os alvéolos pulmonares, ok? Então, na forma pulmonar, ela vai precisar ali atingir os pulmões. Existem como sintomas muito comuns, É a tosse prolongada, Tosse recorrente, frequente, intensa, por mais de 2 semanas, é um sintoma de alerta. Alta produção de catarro, febre, sudorese, cansaço, dor no peito, falta de apetite, emagrecimento, Nos casos mais graves, pode acontecer, a eliminação de sangue através da expectoração, A gente tenta, da melhor forma possível, a prevenção da tuberculose, e hoje a prevenção é com a vacina BCG, inclusive a BCG, é a primeira vacina ali que a criança toma, uma das primeiras, junto com a da hepatite B, e isso garante que o organismo forme o que a gente chama de memória imunológica, O organismo entrou em contato, com aquele antígeno, com aquele causador da doença, e ele já sabe como se proteger. Então significa dizer que quem tomou a BCG nunca vai ter tuberculose? Nunca é uma palavra muito forte, para a gente dizer, mas significa dizer que o organismo
ao entrar em contato com o bacilo de Koch, ele já sabe o que fazer. Então, pode ser que ele até desenvolva, mas desenvolva de uma forma menos grave, ou então não chegue a manifestar os sintomas da doença. Então, vacinas não são garantia de que aquela pessoa nunca vai desenvolver a doença, mas apenas que ela esteja imunizada, que ela vá conseguir produzir anticorpos de uma forma mais rápida e que isso não evolua para as formas mais graves, né? Que o próprio organismo consiga combater com mais rapidez, com maior intensidade, tudo bem? Aqui são as formas de tuberculose extrapulmonar. Então a gente pode ter o bacilo de Koch afetando o sistema nervoso central, né, nas meninges, no próprio encéfalo. Pode afetar ali o sistema linfático, né, como a chamada tuberculose ganglionar. A tuberculose pleural, né, que está na pleura, que é aquela membrana que recobre ali os pulmões, pode afetar a coluna, pode afetar o sistema urinário, pode afetar os olhos, né, então tem casos de tuberculose ocular. E aí a gente tem alguns pontos para pensar, né? De uns tempos para cá, tem sido muito frequente, muito recorrente a gente ouvir falar, né, de pessoas que estejam desenvolvendo formas extrapulmonares da tuberculose. E existem dois pontos que a gente precisa pensar, né, a respeito. Será que essas pessoas estão desenvolvendo tuberculose extrapulmonar porque o bacilo de Koch, né, está entrando cada vez mais em contato com a população? E isso tem feito ele se desenvolver na forma extrapulmonar de uma forma muito mais fácil? Ou hoje em dia a gente tem um diagnóstico melhor e as pessoas têm procurado mais um médico e descoberto essa forma extrapulmonar? Porque para muitas pessoas, né, muitos e muitos cidadãos desconhecem a forma extrapulmonar da tuberculose. Isso é uma novidade para muitos, né? E até mesmo pessoas que estão ali relativamente dentro da área de saúde, né? Justamente porque a gente não tem tantos casos tantos casos divulgados, né? Quando a gente começa a comparar com a parte pulmonar. E mesmo a extrapulmonar, né, ela requer tratamento. Ela não vai afetar ali o sistema respiratório, mas ela vai afetar, por exemplo, o sistema nervoso central, que é extremamente prejudicial. Então, o tratamento ele tem que ser feito independente da forma em que ela se manifestar. E existe ainda a forma miliar, que é o desencadear, né, desse bacilo de Koch ou pelo sistema cardiovascular, pelo sangue, ou pela linfa, né? E isso faz com que ele espalhe pelo organismo todo, se espalhe pelo corpo todo. Por isso miliar, né? Como se ele estivesse tomando várias porções, são pequenos focos, né, do bacilo, mas distribuídos ali pelo corpo todo, tá? Aqui é um resumão, né, do que é a tuberculose. Então é uma doença infecciosa bacteriana, né, só na forma bacteriana, causada ali pelo Mycobacterium tuberculosis. Uma informação importante ao bacilo de Koch, que no meio de saúde, normalmente ele vai ser chamado de BK. Então sempre que vocês ouvirem falar em pesquisa de BK, é porque alguém está fazendo ali um exame para procurar o bacilo de Koch, procurar o Mycobacterium tuberculose. Então, se apropriar dos termos mais corriqueiros no dia a dia é importante também para a gente saber do que se fala. E o bacilo de Koch, ele tem como característica ser um bacilo álcool ácido resistente. O que é isso? Ele não se cora pela coloração de Gram. Então, se a suspeita é de tuberculose, não adianta fazer coloração de Gram, porque a gente não vai ter um resultado adequado. Já se faz uma coloração chamada de BAR, né? Vem de bacilo álcool ácido resistente. Na verdade, o BAR não é bar de bebida, é BAR, né? Com 2 A's. E que, na verdade, é uma denominação comum, né? Mas o nome da coloração mesmo é Zyle-Nielsen, tá? Aqui a gente já falou dos sintomas, né? Então a tosse ainda é o sintoma mais comum. Existem pessoas que às vezes vão confundir a expectoração de sangue com lesões, por exemplo, nas vias aéreas superiores, né? Às vezes você está ali num quadro de resfriado ou até mesmo de gripe e está tossindo muito e às vezes é comum romperem alguns vasinhos pequenininhos. Então um pequeno raio de sangue que saia, né, um pequeno foco de sangue, não é indicativo de tuberculose, tá, gente? Mas a expectoração de sangue é como se você estivesse eliminando ali sangue dos seus pulmões. Aí é um quadro mais grave, tá?
Como se faz o diagnóstico? Histórico clínico e epidemiológico do paciente. Se você entrou em contato com alguém que tem a tuberculose, né, está numa área de possível contato de tuberculose, se faz o diagnóstico por exames de imagem e também, né, a forma mais correta é pela baciloscopia, ou seja, procura ali do bacilo de Koch através de materiais, como por exemplo a coleta do escarro, né, que é o exame mais adequado para que se colha ali o bacilo de Koch. Porém, existe um outro exame chamado PPD, que é uma prova tuberculínica, que é uma reação, né, que vai ser identificada através da pele. Então, a reação de PPD, né, o exame de PPD, ele é bastante útil, né, no diagnóstico ali, também, principalmente de formas cutâneas, né, formas extrapulmonares do bacilo de Koch, já que a manifestação não vai ser a mesma. Em relação ao tratamento, não que isso seja o foco da gente em análises clínicas, mas para que vocês saibam, né, com mais profundidade sobre o assunto, o tratamento é feito à base de antibióticos e existe uma questão muito importante que a gente deve considerar em relação ao tratamento da tuberculose. A fase do tratamento, né, na verdade ela é dividida em duas. Existe uma fase intensiva que dura 2 meses e ela é feita com a rifampicina, né, isoniazida e outros compostos como pirazinamida e etambutol, tá? Os nomes são complicadinhos mesmo, mas é um coquetel, né, um combo de medicamentos que é utilizado ali no tratamento nessa fase intensiva. E aqui a gente tem a dosagem, né? Menos de 20 quilos, no caso de crianças. Crianças também podem desenvolver tuberculose, então é importante prestar atenção nos sinais nas crianças também. 10, 35 e 25 miligramas por quilo ao dia, né? Entre 20 e 35 quilos, 2 comprimidos, 36 e 50, 3 comprimidos, acima de 50 quilos, 4 comprimidos. Então é por peso a distribuição, para que você não tenha um excesso de dosagem, nem uma dosagem abaixo do normal. E na fase de manutenção, 4 meses, né, que é o RH, a rifampicina e a isoniazida, tá? Então, o tratamento em si dura 6 meses, né? Dividido ali entre fase intensiva e fase de manutenção. Aí, eu tenho que tomar um medicamento todo dia? Todos os dias durante esse tempo. Ah, mas e se os sintomas melhorarem ali antes disso? Não pode parar com o tratamento. Então, qualquer pessoa que pare com o tratamento está suscetível a que ele volte, a que a tuberculose volte a se manifestar. E é grave, né? Quando você começa o tratamento e não vai até o final, você pode criar ali uma seleção das bactérias e piorar a sua situação. Então, tem que seguir a risco o tratamento ali ao longo dos 6 meses, tudo bem? A gente fala agora da hanseníase, que é uma infecção bacteriana, é uma bacteriose, que durante muito tempo ficou conhecida como nome de lepra, né? Então talvez vocês já tenham ouvido falar muito a respeito da lepra, principalmente na questão social, né? Que envolvia esse tipo de infecção, né? Foi uma infecção bacteriana que assustou muitas pessoas pela forma em que se manifestava, pela questão do isolamento, né? Se tinham várias colônias, né, de pessoas contaminadas, onde essas pessoas eram isoladas mesmo para que não houvesse a disseminação, né, da contaminação para outras pessoas. A hanseníase, né, então hoje a gente se refere à doença como hanseníase, não mais pelo nome de lepra. A hanseníase, então, ela é causada, né, pelo bacilo de Hansen, que tem, né, por ser um bacilo, é uma bactéria em forma de bastão, mas que o nome científico é Mycobacterium leprae. Então, como ele é uma micobactéria, ele tem a mesma característica do bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose, né? Ele não é corado pela coloração de Gram, precisa daquela coloração diferencial, que é a Zell-Nielsen, para fazer a identificação. A manifestação da hanseníase, né, é principalmente na pele, né? Então ela pode se manifestar através de manchas, né, avermelhadas, às vezes esbranquiçadas, mas principalmente com lesões nervosas. Então a perda de sensibilidade do local
é um importante item, né, um importante ponto de diagnóstico da hanseníase. Então, a partir do momento que se nota qualquer alteração na pele, qualquer alteração cutânea, com perda de sensibilidade naquele local, tem que procurar um médico, né, para fazer um diagnóstico para ver se é hanseníase ou não. Ainda se tem muito preconceito em relação à hanseníase, né, principalmente para as pessoas que fazem, né, a associação com a antiga lepra, né, com o nome antigo, né, e muitas pessoas, né, até nos dias de hoje, realmente, quando diagnosticadas, ainda sofrem preconceito por parte dos familiares, né, por parte dos colegas de trabalho, por parte da sociedade de uma maneira geral. Mas a hanseníase, hoje ela tem um tratamento muito eficiente e a cura é muito provável, né, de acontecer quando esse tratamento é feito de forma adequada, quando a doença é diagnosticada ainda no início. Então, ao menor sinal de alteração, é importante procurar o médico para se iniciar o tratamento logo no começo, para que não se fiquem sequelas, né, não permaneçam ali deformidades, né, e mesmo no caso das pessoas que manifestem algumas sequelas pelo tratamento tardio, né, a partir do tratamento concluído, elas não transmitem a infecção. As sequelas são apresentadas ali pelo próprio indivíduo, tá? Então, assim, é importante a gente salientar que a busca pelo diagnóstico e principalmente pelo tratamento feito de forma correta é essencial em todo esse processo de tratamento e de cura da hanseníase, né? Então, a gente sabe que hoje, para muitas doenças e para muitas condições, a gente tem as representações, né, de cores e fitas. Então, para a hanseníase, o mês é o janeiro roxo, né, que é o mês de conscientização ali, de tratamento. Os tratamentos de hanseníase, eles são feitos pelos postos de saúde, então é de fácil acesso para a população, né, mas muitas pessoas às vezes acabam não procurando por vergonha, né, por medo, né, entre outras coisas, mas é até questão do preconceito realmente. Aqui a gente tem algumas manifestações que podem ser observadas, ó, as manchas um pouco mais avermelhadas na borda, um pouco mais claras, manchas esbranquiçadas, né? Muitas vezes se confundem com algumas manchas de micose, né? Então, a grande diferença de uma para outra é que na hanseníase você vai ter perda de sensibilidade do local, algumas erupções, ó, como se fossem pequenas bolinhas ali na pele. Aqui a gente tem 3 formas, né? A forma tuberculoide, forma dimorfa, né, se espalhando, e essa aqui é muito confundida muitas vezes com micoses, e a forma virchoviana, tá, com uma intensidade maior dos bacilos. Então, a diferença tá aqui na quantidade. Aqui a gente tem um resumão de como fazer, né, do que é a doença, de como se classificar a doença e quais são os cuidados que se deve ter tomado. Como a gente já falou, né, a hanseníase é causada pelo Mycobacterium leprae, né, que pode provocar ali, lesões na pele, nas mucosas e principalmente nos nervos, por isso a perda de sensibilidade, né, e à medida que o tratamento não acontece de forma adequada, ou que a pessoa demora a buscar o tratamento, essas lesões vão ficando cada vez mais sérias e gerando sequelas cada vez mais graves, né? Ela é classificada em 2 tipos: paucibacilar, com até 5 lesões na pele, ou multibacilar, com mais de 5 lesões. Então, a quantidade da bactéria, e principalmente da quantidade de lesões, né, que a gente vai encontrar com o quantitativo de bactérias, é essencial para se fazer o diagnóstico de forma diferenciada. Ela é transmitida de uma pessoa para outra pelas vias aéreas respiratórias, tá? E apenas as pessoas acometidas pela hanseníase multibacilar e que não estão sob tratamento podem transmitir a doença. O tratamento, né, a escolha dos medicamentos vai variar de acordo com a forma em que está. Tá? No caso de adultos com a hanseníase paucibacilar, né, que é aquela com a menor quantidade de manchas, né, com a quantidade de lesões, né, são feitos coquetéis, né, de medicamentos. A rifampicina, né, com uma dose mensal de 60 miligramas, né, sendo ali supervisionada pelo médico, e a dapsona, né, com uma dose mensal de 100 miligramas, tá? A duração é de 6 doses, então são doses mensais, 6 doses, um tratamento ali ao longo de 6 meses. Crianças, né, a dose mensal ela é um pouco menor, né, tanto da rifampicina, que passa a ser de 450 miligramas, e a dapsona menor também com 50 miligramas, também com duração de 6 doses.
Com a hanseníase se espalhando, né, na forma multibacilar, aumenta, né, a questão da dosagem, da quantidade, perdão, de doses que a pessoa vai ser tomada. Então aqui continua com os mesmos 600 miligramas e os mesmos 100 miligramas, só que ao invés de 6 doses passam a ser 12 doses. E na forma multibacilar para crianças também aumenta para 12 doses. Quem vai ali supervisionando o tratamento é o médico, né? Então pode ser que alguns exames adicionais precisem ser solicitados, tá? A principal forma de diagnóstico ali, além da forma clínica, né? Além do diagnóstico clínico do médico, pode ser exigido um diagnóstico laboratorial, onde você vai fazer uma procura pelo bacilo, tá? Ou a baciloscopia. E à medida que a pessoa se agravar a situação, principalmente a situação de perda de sensibilidade, pode ser que algumas outras medicações ou então mais doses adicionais ali precisam ser requeridas, tá? Então o tratamento ele é oferecido pelo SUS, né? Como eu disse, os postos de saúde eles têm atendimento próprio para hanseníase. Então hanseníase tem cura, né? E a gente tem que acabar um pouquinho com esse olhar, né? A gente que eu digo enquanto sociedade, né? Perder esse olhar preconceituoso que se tem em relação à doença que hoje já é perfeitamente tratável, tá? E basta fazer o acompanhamento de forma correta. Assim como na tuberculose, né, como são muitos meses de tratamento, tem que seguir o tratamento à risca. Não adianta começar e parar o tratamento, que aí a doença volta a se manifestar. Outra doença que a gente vai falar também, causada, né, por bactéria, é o tétano. O tétano ele é causado pela Clostridium tetani, que é um bacilo, mas com uma forma diferenciada, ó. Estão vendo aqui que a forma desse bacilo é bem diferente daqueles outros que a gente já havia visto, né? São bacilos que conseguem fazer esporos, né? E eles podem penetrar no organismo por ferimentos, né? Na pele ou pelo cordão umbilical no recém-nascido, né? Se não tiver uma boa esterilização, né? Desses materiais, desses instrumentos, né? Normalmente a pessoa apresenta dor de cabeça, febre, contrações musculares, né, o que provoca sinal ali de rigidez e tudo mais. A grande questão do tétano é que a Clostridium, é que essa bactéria, ela produz uma neurotoxina. E por isso a manifestação dela se dá principalmente nessa questão dos espasmos, né, da rigidez, das contrações. Então aqui, esse é um caso clássico, né, do que se chama de tetania. Ó, deixa eu pegar o desenho aqui para mostrar para vocês, né? Essa aqui é uma imagem que é muito comum em livros didáticos, né? Que mostram as manifestações ali do tétano. Então, deixa eu apagar aqui, que ficou rabiscado em cima da imagem. Mas essa aqui, ó, olha essa característica. Né? E parece uma coisa tipo desenho, alguém fez uma figura como essa, mas parece uma coisa tão surreal, né? Que às vezes a gente olha só a imagem, olha só o desenho que foi feito e você não acredita muito. Essa aqui é uma imagem real de um paciente. Esse paciente, a rigidez é tanta que ele não consegue ficar na posição normal. Olha essa posição em que o corpo se apresenta, né? E isso tudo provocado por uma bactéria, pela toxina em que essa bactéria produz, né? Então, a morte, quando se chega nesses estágios mais avançados, ela tem uma taxa muito maior, né? O tratamento acaba ficando mais difícil, né? Porque por ser uma infecção e quando ela já está nesse estágio, a toxina já se espalhou pelo corpo, então isso dificulta mais o processo, tá? Mas que no caso do tétano, a gente vai trabalhar mais na questão da prevenção. E a principal forma de prevenção contra o tétano é a vacinação. A vacina antitetânica, que é a DTP ou a DTPA, né, é a vacina que vai ter ali, vai gerar, né, o combate, vai estimular o corpo a produzir os anticorpos contra a bactéria, tudo bem? Na DTP, a gente tem proteção contra difteria, tétano e coqueluche, tá? A DTPA é uma variação dessa vacina, só que com a forma acelular. Tá? Ela é mais indicada para gestantes, por exemplo. E por que a gente tem que estar com a vacinação em dia?
Ou por que que quando a gente espeta lá o pé no prego, ou é alguma coisa enferrujada, a primeira coisa que perguntam pra gente é se a gente tá ali com a antitetânica em dia. É o prego que causa o tétano? Não é o prego que causa o tétano, é a bactéria, né? A gente já comentou isso logo no iniciozinho, né, da explicação sobre bactérias, sobre formas de bactérias e tudo mais. A Clostridium é uma bactéria anaeróbia, né? E ela morre em presença de oxigênio. Só que quando você tem uma ferrugem, né, nessas ranhuras, né, de coisas enferrujadas, criam-se espaços onde essas bactérias se desenvolvem com muita facilidade, onde elas conseguem crescer e se desenvolver com muita facilidade, se multiplicar, né, com muita facilidade. Então é por isso que se tem uma associação muito grande. Não é que o prego cause o tétano. Quem causa o tétano é a bactéria, tá? E é por isso que tem que estar com a vacina em dia. A vacina antitetânica ela tem prazo de validade por 10 anos. Então, por exemplo, se eu tomei a antitetânica agora, em 2020, né? Eu só preciso tomar a vacina antitetânica novamente em 2030, tá? Então, nesse meio do caminho, eu estou protegido ali pela vacina, tá? Tomei as 3 doses esse ano. Eu não consegui tomar a dose. Vou ter que tomar tudo de novo. Por que na gestação se pede, né, a comprovação da vacina? Justamente por conta ali do risco do tétano, né, principalmente no caso da cesárea, né, se houver alguma instrumentação, ou até mesmo no parto normal, quando se faz episiotomia, né, se tiver o corte em alguma região, né, tem que estar ali com a vacinação em dia para que não se desenvolva tétano. Mesma coisa, qualquer procedimento cirúrgico tem que estar com a antitetânica em dia. Uma outra doença também bastante preocupante causada por bactérias é a leptospirose. A leptospirose ela é uma bacteriose causada pela leptospira, tá? Que é uma bactéria espiralada. E a leptospira ela é uma bactéria que vive nos rins dos ratos, né? Nos rins de roedores. Rato, ratazana, camundongo, né? Enfim. Quando esses animais eliminam a urina, essas leptospiras elas vão cair ali no ambiente, né? E a grande questão, né, envolvendo a leptospirose, principalmente num país como o nosso, está justamente na falta de saneamento básico, na falta de planejamento urbano. Planejamento urbano que eu digo no sentido de a gente não tem escoamento de águas pluviais de forma adequada, né? Então é muito comum a ocorrência de casos de leptospirose em épocas de grandes chuvas, né? Ou de chuvas de grande intensidade, né? Esse ano a gente teve aí final do ano passado, início desse ano, a gente teve um período de chuvas bastante intensas, né? Onde teve destruição de muitos locais, né? E fora a questão da destruição, né? Fora a questão do alagamento, onde infelizmente muitas pessoas acabam perdendo suas casas, muitas pessoas acabam perdendo a vida por consequência de afogamento. Você tem um risco pós enchente, que é justamente o da contaminação, não só por leptospirose, mas como várias outras doenças que possam ser transmitidas ali. Mas a leptospirose ainda é uma delas. E a grande questão da leptospirose é que, como os sintomas que ela causa são muito parecidos com de outras doenças, muitas vezes a pessoa confunde e acha que está com qualquer outra coisa ou não dá devida atenção, né? Os sintomas são muito parecidos com de uma gripe, dor de cabeça, dor muscular, febre, mal-estar, né? E aí, em casos quando se agravam mais ou quando o tempo passa mais, aí começa a aparecer icterícia, né, que é a pele amarelada, e alguns processos hemorrágicos. Mas, normalmente, quando essas características vão acontecendo, quando esses sintomas vão aparecendo, a gravidade da doença já está maior, né? E então, muitas vezes a pessoa, eu tô assim só com uma dor de cabeça, né? Deve ser só uma dor de cabeça normal. Eu comecei com uma febre, com mal-estar. E por ser período de chuva, e os sintomas também se confundem com o da dengue, né? Então, como fazer o diagnóstico correto, né? O diagnóstico de leptospirose, ele é um dos poucos diagnósticos que não se é muito válido fazer pela via microbiológica, né, com cultivo ali, identificação da bactéria, porque vai demorar muito tempo. Pode-se ter o diagnóstico pela via sorológica, mas mesmo assim não é todo lugar que vai fazer, não é todo
todo hospital, enfim, que vá ter acesso à forma sorológica, mas é preciso ter um olhar, então, clínico para essa doença. Então, como diagnosticar uma infecção, clinicamente falando, que tem sintomas muito parecidos com o de uma virose, né? Como de uma dengue, como de uma gripe, por exemplo. A grande questão está em, né? Eu até fiz um alerta, né? Quando a gente teve esse tempo de chuvas aí, pelo seguinte: muitas pessoas acabaram entrando em contato com a água da enchente, né? Aí você pensa assim: mas como que a pessoa entrou em contato? Você está no meio da rua, trabalhou o dia inteiro, choveu pra caramba, você está com a água ali até o meio do joelho, você precisa voltar para sua casa. Você acaba entrando em contato com a água de enchente. Ou então a água invadiu a sua casa. Você precisa sair dali, porque tiveram pessoas que perderam tudo, a água chegou quase no teto da casa, então você não tem escolha, né? Inclusive circulava um vídeo, né, aqui em São Gonçalo, né, de um pai ali carregando um bebezinho, o pai com a água até os ombros e ele segurando o bebezinho na cabeça, né, para poder salvar a criança, que era muito pequena. Então, como falar para uma pessoa não entrar em contato com a água de enchente se a enchente chega até a casa dela? É uma situação muito complicada, né? Então, essas pessoas que tiveram contato, seja porque invadiu a casa, ou seja porque você passou na rua, seja porque você entrou em contato, e a gente sabe que a situação dos nossos bueiros também não é adequada, né? Então, volta aquela água do esgoto, volta, a rua tá suja, tá tudo sujo. Entrou em contato com isso. Se você só passou por ela, né? Não foi uma coisa que atingiu a sua casa. Chega em casa, usa ali o cloro, a água sanitária, né? Toma um bom banho. Pode usar o álcool 70 também, né? Para fazer a higienização, né? A desinfecção do local. Mas, mesmo tendo feito tudo isso, começou a apresentar sintomas, como febre, como dor de cabeça, né? Dor no corpo, mal-estar, procura o pronto atendimento, procura o hospital e diga que entrou em contato com água de chuva, né, com água de enchente, não a chuva em si, mas da enchente, né? Porque esse é um ponto extremamente importante para que você não tenha um diagnóstico feito de qualquer jeito, né? Porque a febre, dor de cabeça, virose, né? Como a gente comentou no início da aula sobre viroses. Tudo hoje em dia acaba virando virose, né? E pode ser que muitas vezes, quando você vai ter o diagnóstico de forma adequada, né? Quando você vai perceber que o caso era mais grave, infelizmente já pode ser tarde demais e aí o tratamento passa a não ser eficiente. Então a leptospirose é uma doença que assusta muito, sim. Ela é grave? Sim. Mas se ela for diagnosticada no início, o tratamento com antibiótico for feito logo no início, a chance de cura é muito grande também. A questão da leptospirose, a questão da gravidade da leptospirose, passa justamente por esse ponto, né? Pela demora no diagnóstico e a demora no tratamento de forma adequada, tá? Uma outra infecção bacteriana também bastante preocupante, né, é a sífilis, que tem aumentado cada vez mais. Então a gente tem um aumento até bem pouco tempo atrás que estava em 300%, né? Hoje já está maior até. Não tenho a estatística atual, mas só para que vocês tenham uma ideia da quantidade, né, da gravidade dessa quantidade de aumento, né, de casos de sífilis, né? A sífilis, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é causada por um vírus. O HIV é por um vírus, né? A AIDS, perdão, é pelo vírus HIV, mas a sífilis é uma doença bacteriana, tá? Ela é causada pela Treponema pallidum, que é uma bactéria espiralada também, é exemplo da leptospira. Tem esse formatinho aqui em espiral. E a grande questão da sífilis, na verdade, alguns pontos, né, da sífilis são os seguintes. Primeiro, ela é sexualmente transmissível. Só sexualmente transmissível? Não, né? Ela pode ser transmitida ali por sangue contaminado, né? Quando a gente não tinha ali todos aqueles procedimentos que tem hoje no banco de sangue, e a gente precisa lembrar que eles precisam continuar existindo, né? Então, quando a gente fala assim, não tem risco de contaminação por transfusão, porque a gente entende que hoje se tem uma seriedade muito grande no rastreio, no diagnóstico, né? Como aquele sangue foi processado para chegar até o paciente que vai receber a transfusão sanguínea, né? Não que o sangue não seja uma forma de transmissão. Ele passou a não ser considerado mais mediante a toda a vigilância que a gente tem nos hemocentros, né? Para esse processamento sanguíneo, tá? Então é um ponto importante para a gente tocar. Mas ela é transmitida na forma sexual também.
Que forma sexual? Só na forma sexual via normal, né? Não. Todo tipo de relação sexual é passível de transmitir ali as suas infecções, seja ela sífilis, seja ela o HIV, a AIDS, né, causada ali pelo vírus HIV, seja outras doenças como a própria gonorreia, né, entre outras que tem ali a forma de transmissão sexual também. Mas existe um ponto, na verdade alguns outros pontos em relação à sífilis que faz com que a gente tenha um aumento do número de casos, né? Um deles, pouco conhecimento a respeito da doença, né? Quando você fala em AIDS, as pessoas temem a AIDS, né? Temem morrer de AIDS, ou morrer com a AIDS, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque lá no início, quando surgiu a infecção pelo vírus HIV causando a AIDS, ela matou muitas pessoas, né? Muitas pessoas morreram de AIDS, morreram com a AIDS, né? E isso chocou, né, o mundo ali, principalmente na década de 80, né? Isso chocou o mundo porque afetava muitas pessoas. Independente de razão social, independente de tudo, né? Mesmo pessoas que podiam ter acesso ali ao tratamento acabaram não tendo, né? A gente tem vários exemplos artísticos aí e de outras pessoas famosas que a gente pode avaliar. Só que o caso envolvendo as outras doenças sexualmente transmissíveis é o seguinte: a AIDS ela ficou ali no topo como sendo a mais perigosa. E como ela era considerada e ainda é considerada a mais perigosa, mas já se tem o tratamento feito através do coquetel, as pessoas meio que perderam um pouco esse medo, né, entre aspas, em relação à AIDS, né? E aí foi caindo um pouco a questão da segurança, né, do sexo seguro, da relação sexual protegida, porque se qualquer coisa acontecer, eu já não vou morrer mais. Não estou dizendo que isso é certo, tá, gente? Estou falando do pensamento da grande maioria das pessoas, que é um pensamento errado. Porque a grande questão não é só o HIV que vai causar AIDS. A questão é todas as outras doenças sexualmente transmissíveis que podem sim provocar óbito, sim, né? Então, as pessoas perdem um tanto quanto o medo, né? Principalmente em relação à questão da prevenção, as pessoas deixam de se prevenir. Porque se para aquela que é considerada mais grave tem tratamento, então as outras é tudo muito fácil. Então eu vou lidar com isso de boa. E não é assim que as coisas funcionam. E em relação à sífilis, tem um outro ponto. A sífilis ela se manifesta em estágios diferentes, né? Existe a sífilis primária, né? Que ela apresenta ali como se fosse uma feridinha que não dói, né? Na grande maioria das vezes a pessoa não sente, mas é uma ferida que aparece ali na região genital, na região oral, né? Dependendo de qual foi a forma ali de contágio. Mas que da mesma forma que a ferida apareceu e como ela não gera muito incômodo, ela só é uma ferida, ela some. E aí vocês sabem que é cultural da população brasileira, quando eu digo população brasileira, eu digo o todo, né? As pessoas não procuram médico. Principalmente se as coisas desaparecem, né? Vou dar um exemplo, vou sair do campo da sífilis aqui e dar um exemplo a vocês. Você tá ali com uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça tá ali todo santo dia, todo santo dia. Depois de uma semana ela passou. Tá, pra que eu vou procurar um médico? Passou, né? Você fica ali 2 semanas sem ter dor de cabeça, depois ela volta de novo. E ela fica assim, vai voltando, vai passando, vai voltando, vai passando. Imagine isso pra uma ferida. Chegou uma ferida do nada. Se não te incomoda, a grande maioria das pessoas vai pensar assim: deve ser só um machucadinho, não sei, devo ter coçado, deve ser alguma alergia, enfim. Não gerou nada pior naquele momento. Para que procurar o médico? Né? A gente não tem um acesso tão fácil assim e tudo mais. Aí de repente a ferida some. Quando ela some, poxa, curou sozinho, então não era nada demais. Mas aí é que tá o problema. É uma lesão sifilítica. É uma lesão causada pela sífilis. A bactéria tá ali. Ela só regrediu, né, aquele estágio de ferimento. Aí fica um tempão sem manifestar nada e vem a sífilis secundária. Na sífilis secundária, né, aparece ali em torno de 6 semanas a 6 meses, né, do início daquelas primeiras feridinhas. Então pode levar meses para aparecer de novo. Aí dá aquela falsa ideia de que você não tinha nada.
Normalmente ocorrem ali manchas, né, no corpo, que normalmente não coçam, né? Essas manchas vão ali espalhadas e podem se concentrar inclusive na palma da mão, ou nos pés, ou na planta dos pés. E essas manchas são lesões, na verdade, são como se fossem pequenas feridinhas, né? Cheias de bactéria, lotadas de bactéria naqueles locais, né? Só que essa lesão também pode sumir. Se você não fizer nada, se você não percebeu, né? Existem muitas pessoas, deve ser alguma micose, alguma coisa ali de pele que eu entrei em contato, né? Se eu não tô sentindo muita coisa, é só uma manchinha, a manchinha de repente desaparece. Pode sumir ou não, tá, gente? Mas para algumas pessoas ela pode desaparecer. Aí vem o estágio mais grave, que é a sífilis terciária, que pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da infecção. E ela vem na forma mais severa. Vai se apresentar como lesão nos órgãos internos, lesões, né, nos ossos, no coração, no sistema nervoso central e pode matar. Então existem pessoas que às vezes têm a infecção, não manifestaram durante a vida inteira, né, essa gravidade ali logo do início, ela pode ter ficado ali num períodozinho onde ela não foi conhecida ou não foi diagnosticada, a pessoa apresentou os sintomas iniciais, mas eles sumiram, então ficou de boa. Nunca procurou um médico, nunca procurou um exame na vida para saber se tinha sífilis ou não, e foi procurando, foi levando a vida ali, contaminando outras pessoas, e foi levando. E aí, muitos anos depois, décadas depois, ela pode vir a morrer como consequência daquela infecção que estava lá. Então existe um período, além desses 3 estágios, que é chamado de sífilis latente, que é onde os sintomas não aparecem, né, no organismo, e você só consegue fazer o diagnóstico por teste imunológico, né? E, aliás, essa é a forma de diagnóstico da sífilis. A sífilis também não tem um diagnóstico pela via microbiológica. Você não consegue fazer, não conseguiria, né, fazer de forma adequada o cultivo dessa bactéria em laboratório. Então, a via sorológica é a principal forma de diagnóstico da sífilis, né? À medida que foi diagnosticado a presença, se inicia o tratamento, né? O tratamento também tem que ser feito ali com os antibióticos de forma adequada, tá? E tem que ser feito de forma correta. Agora, uma grande questão, além disso tudo, em relação à sífilis, é a transmissão, né, no caso de gestantes, a transmissão para o bebê. O que esse tipo de infecção pode causar de má formação no feto ou até mesmo de aborto, né? Então é por isso que o teste diagnóstico de sífilis é um exame fundamental, né, exames fundamentais no rastreio do pré-natal, e inclusive sendo realizado nas maternidades públicas ali na forma de teste rápido também, né, para fazer esse rastreio, para fazer esse diagnóstico de forma correta. Porque se a criança nasceu e a mãe tem sífilis ali naquele momento, né, não fez o tratamento ao longo da gravidez, ou então se contaminou já no estágio final da gestação, porque essa também é uma via de contágio que a gente precisa considerar. Todos os exames do rastreio pré-natal, eles precisam ser feitos em todos os trimestres. Não adianta eu fazer só no primeiro trimestre. Por que não adianta? Porque a gestante continua tendo vida sexual. Se não tiver nenhum problema na gravidez que a impeça de ter relações, ela vai continuar ali, tendo as relações sexuais. E aí, se você só faz o rastreio no primeiro trimestre e ela se contaminou ali no segundo ou no terceiro, você não tem como fazer o diagnóstico. Então é por isso que é importante que o rastreio seja feito ali ao longo dos 3 trimestres, e ainda assim muitas maternidades testam ali no momento do parto, né? Ou testam pós o nascimento, no caso do bebê, né? Para avaliar se existe ali a contaminação ou não, tá? Então tem tido muitos casos, né? Principalmente para quem lida ali diretamente em maternidade, tem tido muitos casos de bebês, né, oriundos de mães
com sífilis, crianças que estão apresentando ali sintomas, sequelas graves, né, e que precisam ali ficar fazendo o tratamento. Então, tem sido um aumento de casos muito grande nesse sentido. Outra doença sexualmente transmissível causada por bactéria é a gonorreia, né? A gonorreia é causada pelo gonococo, que é, na verdade, a Neisseria gonorreia, tá? Ela pode ser apresentada tanto por homens quanto por mulheres, mas os sintomas são diferentes, né? Nos homens, normalmente, elas costumam se apresentar na forma de secreções genitais, né? Então, gera pus, né? Gera uma secreção que sai ali pela uretra, tá? E nas mulheres, normalmente, ou na grande maioria dos casos, é assintomático, ou seja, a mulher pode apresentar a bactéria sem manifestar sintomas. E aí, se ela não faz exames ou se não vai regularmente ao ginecologista avaliar processos e tudo mais, ela pode ser portadora ali da bactéria, transmitir essa bactéria durante a relação sexual, caso não tenha proteção, e não ter manifestado sintoma nenhum. Então, por isso que é importante sempre a prevenção em primeiro lugar, né? E tanto homens quanto mulheres, né, fazerem ali os exames periodicamente, né? No caso dos exames sorológicos, como é o caso da sífilis, por exemplo, fazer regularmente, né? Avaliar se está tudo ok ou não, né? No caso da sífilis, a gente tem a opção do teste rápido da gonorreia, vai ter que fazer a identificação ali bacteriana, né? No caso das mulheres, caso apresente a bactéria, isso pode ser diagnosticado até mesmo no exame de Papa Nicolau, lembrando que o Papa Nicolau não tem essa finalidade, né? Mas pode ser encontrada ali a bactéria na coleta vaginal, tá? Ou, se existe a suspeita, nos homens ou nas mulheres, colher lá o material, fazer o diagnóstico pela via microbiológica, tudo bem? Então, é importante a gente considerar todas as infecções sexualmente transmissíveis, né? Hoje o termo que a gente usa é IST, não mais DST, que inclusive mudou, né, o nome por conta disso. Quando a gente fala em doença, implica em dizer que a pessoa está apresentando sintoma, né? Uma ferida, uma lesão, febre ou alguma coisa assim. Nem sempre, né? Inclusive por conta desses casos assintomáticos, né? A pessoa tem a infecção, mas não manifesta a infecção, porém transmite. Então é por isso que hoje se prefere o termo IST, infecção sexualmente transmissível. Uma outra doença também causada por bactéria é a meningite. Lembrando que a meningite ela tem várias formas diferentes, né? A meningite ela é uma inflamação das meninges, só para a gente relembrar aqui. As meninges são membranas que protegem o cérebro. São 3, né? Dura mater, aracnoide e a pia mater. Então são proteções, né? São camadas de proteção do nosso encéfalo. E a meningite é qualquer quadro de infecção, de inflamação dessas meninges, que tem uma gravidade grande. A questão é que ela pode ser causada por vírus, pode ser causada por bactérias, pode ser causada por fungos. Então, existem vários agentes ali causador da meningite. A meningite bacteriana, normalmente, ela faz quadros mais graves, infecções mais graves. Uma das bactérias causadora da meningite bacteriana é a Neisseria meningitidis, que é a que a gente conhece como meningococo, tá? Mas é só essa bactéria? Não, né? Tanto é que hoje existem vacinas, né, meningocócicas, mas que a rede pública de saúde só disponibiliza um tipo de vacina, ou proteção contra um tipo apenas de meningococo. Hoje, se existem vacinas, né, contra 4 sorotipos, né, da meningocócica, né, ou da bactéria, que são as vacinas meningocócicas A, C, W e Y. Hoje, a rede pública oferece só a proteção contra a meningite C, né? E existe essa vacina chamada quadrivalente, que é para as 4, né? Atualmente, ela está sendo disponível só na rede particular, né?
fica ali em torno de uns R$ 500, mais ou menos a dose, né? Então não é uma coisa acessível para todos, né? Mas que gera uma proteção maior. Então, para que a gente veja que muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas aí a criança recebeu a imunização e ainda assim desenvolveu a meningite, como? Porque às vezes ela desenvolveu um tipo de meningite para o qual aquela vacina não protegia. E mesmo assim, né, a gente já viu isso anteriormente, a vacina é uma forma de prevenção, mas o que não significa dizer que a pessoa nunca vai entrar em contato e nunca vai desenvolver pelo menos nenhum sintoma, né? Só que o corpo já vai ter anticorpos para combater. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba não manifestando aqueles sintomas, né? Então, a vacina, né, para a grande maioria das pessoas, ela vai ser muito eficiente, mas existe uma parcela da população que ainda assim com a vacinação não vai ter uma resposta imune tão esperada assim. Existem diferenças de organismo, né, diferenças ali individuais e até mesmo genéticas, né, que fazem com que as pessoas tenham maior ou menor imunidade, tudo bem? Então, hoje, se existem vacinas contra 4 sorotipos, né, de meningite bacteriana, mas que a rede pública, até o momento, só disponibiliza a vacina contra meningite C, tá? E existem as formas A, C, W e Y, tá? Como que se manifesta ali a meningite, ou como que se chega à meningite? Né? O micro-organismo, nesse caso, como a gente está falando da meningocócica, que é uma bactéria, né? Ele se multiplica e vai chegar ali até as meninges pelo sangue, né? Ou via corrente sanguínea. Se instala nessas meninges e vai iniciar ali o processo de inflamação. Tá? Por que normalmente se fala que os quadros bacterianos são mais complicados do que os virais? Porque no caso dos quadros virais, né? Claro que salvo as devidas proporções, né, da imunidade da pessoa, se a pessoa já tiver algum outro tipo de comprometimento, mesmo a viral já pode ser gravíssimo, né? Mas que normalmente o corpo já tem maiores defesas contra os vírus que estão ali. Normalmente, tá, gente? Não é regra, tá? Mas no caso das bactérias, né, essa infecção ela pode ali se espalhar pelo corpo e fazer um quadro que a gente chama de infecção generalizada, né? Então, nessa situação, pode ser encontrado um quadro que a gente chama de sepse. Então, é por isso que tem que ter o diagnóstico o mais rápido possível e iniciar o tratamento com os antibióticos também de forma mais rápida possível, tá? A meningite ela pode gerar sequelas, como perda de função cerebral, surdez, comprometimento motor, paralisia, disfunção nos rins, problemas de memória, perda de visão, né? Por afetar ali o encéfalo, dependendo do quanto foi afetado, pode sim gerar sequelas, tá? Então tem que ter um cuidado muito grande, né? Os principais sintomas são febre, dor de cabeça e a questão da rigidez no pescoço. Então, dois testes muito clássicos, né, para se diagnosticar meningite são avaliar, né, a rigidez, pede lá para baixar o pescoço e tentar encostar o queixo, né, na direção mais próxima ao peito que conseguir e levantar a cabeça. Então, levantar e abaixar é uma coisa que, por exemplo, quem está com a rigidez na nuca não vai conseguir fazer. E uma outra questão é a fotofobia. O que é isso? A pessoa tem aversão à luz, né? Se incidir luz, a pessoa vai ficar desconfortável, né? Ah, só dá em criança? Não. Mas no caso das crianças, principalmente no caso das crianças pequenas, a gente tem que observar muito e com muita atenção, porque muitas vezes a criança não vai saber aquilo que está sentindo direito. A gente sentir uma dor de cabeça e um desconforto, né? Muitas vezes o próprio adulto confunde. Na criança, é a gente que tem que ter esse olhar externo, observar. Então, se a criança está ali relatando muita dor de cabeça, tá vomitando, pode fazer esse teste em casa mesmo, né? Ver se ela tem ali rigidez no pescoço, ver se ela tá muito sensível à luz, tá? Sonolência. E no caso dos bebês, né? Você tem um abaulamento da moleira, né? Você tem ali a modificação da moleirinha. A moleira é aquela região do crânio que ainda não está calcificada, então é por isso que a gente vê aquele espacinho, né? E aí você vai ver uma modificação da moleira na criança e é por isso que é importante levar o mais rápido possível ao médico e iniciar o tratamento, tá? Salmonelose. A salmonelose, né, causada pela salmonela, é uma infecção
causada pelas bactérias desse gênero, não é uma bactéria só, existem algumas causadoras dessa infecção. A salmonela, a salmonelose, né, que é o nome da doença, está normalmente relacionada à ingestão de alimentos crus ou mal cozidos. Aí, por isso a imagem do ovo aí, né? A gente passou durante muito tempo ouvindo que a gente tem que ter cuidado, né, com o ovo cru, porque o ovo cru da salmonela não é só o ovo, né? Qualquer alimento mal cozido, ele é passível de contaminação. Você não cozinhou muito bem o alimento, a bactéria que pode estar ali, não estou dizendo que ela esteja, né, não é uma presença confirmada, digamos assim, mas caso ela esteja ali, a cocção adequada do alimento elimina a bactéria. Se você não cozinhou o alimento direito, a bactéria continua ali, né? Outra forma de contaminação, a contaminação cruzada na cozinha, né? Você está ali, né, usando a tábua de carne. A tábua de carne, aliás, né? É o fim, né? Principalmente no caso das tábuas de madeira, as tábuas de plástico, onde quando você vai cortar o alimento vão ficar as ranhuras, né? Nessas ranhuras ali é um prato cheio para desenvolvimento de bactéria, por isso que hoje em dia se usam mais as tábuas de vidro, né? E aí você consegue fazer a limpeza e a higienização de uma forma muito mais adequada. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter na hora de estocar o alimento, de preparar o alimento, de cozinhar o alimento, é essencial para que a gente não tenha contaminação. E aí eu não estou falando só da salmonela, não. Estou falando de N outras bactérias que possam ter ali contaminação por via alimentar, tá? Aqui são os sintomas, né, da salmonelose. Pode causar diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, febre, vômito, processos hemorrágicos, né, inclusive ali com presença de sangue nas fezes, e ela pode matar. Aí vocês pensam, poxa, mas eu nunca vi ninguém que morreu por salmonelose. Ela pode não ter uma neurotoxina como tem, por exemplo, a bactéria do tétano. Mas esses sintomas podem desidratar o organismo, podem causar hemorragias, podem comprometer seriamente a vida da pessoa, podendo sim levar ao óbito. E se você já tem uma pessoa que já tenha uma saúde debilitada, isso agrava ainda mais o caso dessa pessoa. Então é uma infecção séria sim e precisa ser tratada com a seriedade do caso. Tudo bem? A febre tifoide, ela é uma doença bacteriana de forma aguda, causada pela salmonela entérica, né, com o sorotipo TIF, então a gente pode se referir a ela como salmonela TIF, tá? E ela é uma doença de distribuição mundial, que está frequentemente associada aos baixos níveis socioeconômicos, né, então a condição de pobreza, principalmente em regiões onde a gente não tem saneamento básico, não tem medida de higiene, né, tanto pessoal quanto ambiental. Então isso eleva bastante a quantidade de casos nessas regiões, né? Então, a febre tifoide é conhecida como doença das mãos sujas, né? Justamente por estar aí associada a esse fato de falta de higiene e falta de saneamento básico. Ela tem como principais sintomas, né? Febre alta, mal-estar generalizado, dor abdominal, anorexia, dissociação de pulso, de temperatura, tosse seca, constipação ou diarreia, né? Pode apresentar manchas rosadas pelo corpo, né? Que são as roséolas, né? E pode alterar o volume ali tanto do fígado quanto do baço, né? Então existe ali pode haver um prolongamento da região abdominal por hepatosplenomegalia, né? Que é justamente o aumento desses órgãos, do fígado e do baço, né? Como ela é causada por bactéria, né, além de estar associado aí ao fato de contaminação, a gente tem alguns alimentos que têm maior risco, né, o maior grau de risco em relação à contaminação por salmonela. Então, todos os alimentos que estão nessa região aqui são os alimentos de mais alto risco, né, como leite cru, moluscos, mexilhões, ostras de maneira geral, pescados consumidos de forma crua, hortaliças, legumes e frutas que não estejam lavados ou que tenham sido lavados com água não potável, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Acham, estou lavando o alimento, mas se a água não estiver limpa, se a água não estiver potável, se ela estiver contaminada, não adianta, né? Você vai estar ali jogando a contaminação em cima do alimento ao invés de melhorar a situação. De risco intermediário são os alimentos que são manipulados ali após o cozimento, né? Então o famoso requentar o alimento muitas vezes acaba sendo porta de entrada ali para bactérias, e a salmonela é uma delas, né? Muitas pessoas às vezes esquecem do tempo de validade, né? Mesmo com a fervura, mesmo com o congelamento, né? Você tem um prazo ali
desse alimento para que ele seja consumido, né? Então, eu posso guardar ali por meses a fio sem estar na forma adequada de preservação, né? Para que achando que eu não vá ter nenhum tipo de contaminação. Então, é importante verificar ali os prazos de validade de cada alimento, né? E a forma também de armazenamento de forma adequada. Se o produto estiver embalado, verificar se essa embalagem não está rompida, né? Se não foi manipulada em algum momento, é importante também. Os alimentos de baixo risco, né, são os alimentos que são cozidos, consumidos imediatamente, né, como verduras, né, alimentos secos, carnes cozidas ou assadas, na forma adequada. Então, o grau diminui à medida que você cozinha melhor os alimentos, que você prepara de forma adequada e que consome de maneira rápida também. Lembrando que aqui a gente está falando em relação às bactérias, né? Existem outros tantos graus de contaminação, como protozoários, como verminoses. Então, aqui, especificamente falando em cima da salmonela, mas é importante também a gente ficar atento a medidas de higiene e de cocção adequada, de preparo de alimentos de forma adequada, para que não adquira outros problemas que estejam relacionados aí à contaminação de origem alimentar. O critério de contaminação, né, ou descarte da salmonela, ele se dá através de diagnóstico clínico e laboratorial, né, e clínico epidemiológico, né. Ele pode envolver ali isolamento da bactéria, detecção por PCR, né, que é a reação em cadeia de polimerase, que nos últimos tempos tem sido tão comum, né, para detectar ali o agente causador da doença. O indivíduo com quadro clinicamente compatível e com vínculo epidemiológico ao caso confirmado por critério laboratorial, né? Então, você faz o diagnóstico pelos sintomas clínicos, mas recorre ao laboratorial para confirmar, né? Até porque os sintomas da febre tifoide eles são muito parecidos com de muitas outras doenças, né? Como febre alta, dor abdominal, então pode ser confundido ali com muitas outras infecções. Então, saber quem ajuda a ter o tratamento adequado, fazer o tratamento de forma correta. No caso do diagnóstico laboratorial, pode ser feita a hemocultura, né, que vai apresentar o maior grau de positividade nas 2 semanas iniciais da doença. A hemocultura é a coleta do sangue para ver a bactéria crescendo nessa amostra, tá? Então, coleta-se o sangue, né, de preferência antes do uso do antibiótico, para que você não tenha nenhuma alteração, 2 a 3 amostras, né, ali para ver se confirma então a febre tifoide ou não. Coprocultura, né, indicada ali a partir da segunda até a quinta semana da doença. A coprocultura é a cultura das fezes, né? Então é colocar o material das fezes em meio de cultura e ver se cresce a bactéria. Mielocultura dá sensibilidade de 90%, né, mesmo na utilização ali de antibióticos, porém necessita de pessoal médico especializado para coleta. Mielo vem de medula, então coleta de punção de medula óssea, tá? Urinocultura, né, tem um valor um pouco mais limitado quando comparado às outras, mas a partir ali da terceira semana da doença pode ser viável. PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, né, em alguns efeitos, e tem também outros tipos de sorologias que podem fazer a detecção ou não da febre tifoide. O tratamento, né, normalmente é ambulatorial, com o indivíduo hospitalizado, né, por casos mais graves, tá? E específico, né, o uso do antibiótico específico ali para esse sorotipo de salmonela. Prevenção, principalmente medida de higiene, né, saneamento básico eficiente e preparo adequado dos alimentos são as medidas mais adequadas ali na prevenção. A gente não tem vacina contra essa infecção, mas as medidas de higiene, né, e principalmente ali de saneamento básico são importantes para que a gente previna essa doença. O botulismo é uma outra infecção também associada à contaminação alimentar. Ela é causada pela Clostridium botulinum, então o gênero dessa bactéria é o mesmo da causadora do tétano, né? Mas são bactérias diferentes entre si, né? A característica comum, né, entre esse gênero é justamente a produção das toxinas, só que no caso da Clostridium botulinum, ela produz a chamada toxina botulínica,
né, que também vai afetar o sistema nervoso, né? Então ela está associada ali a casos de paralisia, inclusive levando a óbito, né, por conta de paralisia, porque como afeta o sistema nervoso, ela pode afetar o organismo inteiro. E a associação do botulismo está com alimentos mal conservados, né, contaminados. Então aqui a gente tem alguns, né, dos alimentos possíveis, né, frutos do mar, né, mal cozidos, ou crus, né, embutidos, né, frutas e hortaliças ali que estejam com a contaminação e que não tenham sido bem processados, né, alimentos que sejam mal processados ou mal armazenados. Uma das coisas bem frequentes relacionada aí ao botulismo é justamente com os alimentos embutidos e principalmente enlatados, né? Tanto que uma das coisas que a gente deve observar muito quando consome algum tipo de alimento enlatado é se não existe nenhum tipo de alteração na lata do alimento, né? Claro que existem as alterações que estão relacionadas a quedas, por exemplo. Então, às vezes a lata teve um certo estufamento, mas por um sinal de impacto. Alguém deixou uma lata, sei lá, de milho cair no chão e ela vai ficar amassada por conta desse impacto. Agora, muitas vezes você observa ali o enlatado e você tem um estufamento na parte superior, sem nenhum outro sinal, né, de impacto ou de perfuração, nem nada disso, mas esse alimento ou essa lata vai estar ali com essa característica, né? E esse estufamento ele vem da ação de bactérias, né? As bactérias que estão ali, que contaminaram aquele alimento, vão produzir gases, né? Já que como o alimento está dentro de uma lata, esses gases não tem para onde sair, então eles vão empurrar o metal, né? E por isso acontece o estufamento, né? Então, o botulismo, que é a consequência, né, da toxina botulínica e causada ou liberada, né, pela bactéria, pelo Clostridium, ela é uma infecção muito séria, né? Uma infecção grave, né? Que pode promover sintomas diversos. O pior quadro é, obviamente, a morte, né, o óbito, mas antes disso, ela pode promover alguns sintomas ali de que as pessoas precisam ficar atentas, né, como vertigem, tontura, visão turva, dificuldade para engolir, a visão dupla, saliva grossa, pode gerar insuficiência respiratória, dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, que são características aí de infecções de origem alimentar, paralisia das extremidades, né? Então, assim, quando a gente fala em infecção intestinal, parece um termo genérico, né? Falar, comi alguma coisa que não me caiu bem. Pode ser desde uma virose até uma bactéria mais séria, como é a Clostridium, mas que o diagnóstico diferencial é essencial para que se faça o tratamento de forma adequada, né? Não supor que seja uma virose, né? Tentar, é por isso que quando a gente recorre ao médico com algum tipo de infecção, ele vai perguntar, ou com algum quadro, né, infeccioso, ele vai perguntar o que você comeu nos últimos dias. É importante a gente lembrar, não sei que às vezes é difícil, mas é importante a gente lembrar o que consumiu, como consumiu, né? Se era um alimento que já se tinha costume de comer, ou se comeu algum tipo de embutido, algum tipo de enlatado, né? É extremamente importante que se verifique se você comeu qualquer alimento, sentiu um gosto diferenciado, não continue comendo, porque ele pode estar infectado, né? Olhou o alimento, ele não está com aparência boa, está com aparência estranha, uma cor diferente, né, do que de costume, mesmo ele estando dentro da geladeira ou até mesmo conservado no freezer. É importante que não seja consumido, porque pode haver contaminação e essa contaminação não vai causar só uma diarreia, né? Ela pode levar à morte, dependendo da bactéria ou do outro, qualquer outro tipo de organismo que esteja ali, tá? O botulismo, ele bloqueia a liberação de uma substância, né, chamada acetilcolina, que está presente nas terminações nervosas e é por isso que ela promove a paralisia, né? E a grande questão da paralisia é que ela pode paralisar outro sistema nervoso, mas principalmente paralisar, além, né, do sistema nervoso em si, paralisar a musculatura respiratória. Então, a pessoa pode morrer por parada respiratória oriunda, né, de uma paralisia causada por uma toxina de bactéria. Então, são eventos que vão acontecendo em cadeia, mas que foram gerados ali por ação bacteriana, tá? O tratamento, uma vez detectado, né, uma vez ali diagnosticada a presença da Clostridium, vai consistir na manutenção das funções vitais, né? Usa principalmente o soro antibotulínico, né? Que vai tentar impedir ali que a toxina se instale no sistema nervoso. Por isso, quanto antes iniciar o tratamento, maior a chance de cura,
tá? A recuperação é lenta, né? Porque a toxina que já está instalada ali, ela vai precisar ser processada pelo organismo até que seja completamente eliminada, tá? Não se existe medicação para eliminação da toxina, então ela vai precisar ser processada pelo próprio sistema imune, né? Então por isso leva mais tempo para que aconteça a recuperação e não há garantia de que mesmo incidindo o tratamento não vai haver sequelas, né? Essas sequelas ali podem durar por muito tempo ou às vezes pelo resto da vida da pessoa que foi infectada. Então, para que se pensar, né? Comer em locais que não, comer em locais duvidosos, né, comer um alimento de procedência duvidosa, né, a conta, na verdade, pode ser muito mais alta do que se espera, do que se imagina. Uma outra doença bacteriana também é a coqueluche, né? A coqueluche é causada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis, né? Ela é uma bactéria que tem cápsula, né, uma bactéria encapsulada, e normalmente ela afeta mais as crianças, mas não é o único grupo afetado, né? De incidência maior nas crianças, porém não única, tá? A coqueluche ela provoca tosse seca, né? Só que não é uma tosse normal, não é uma tosse comum, são acessos de tosse que podem levar a cianose. A cianose é aquela condição onde você vai ficando com a pele, né, azulada, por conta da perda de oxigenação naqueles locais. Então, como uma pessoa tosse muito, tem muitos acessos de tosse, ela não consegue fazer a hematose, né? Não consegue fazer as trocas gasosas de forma eficiente pelo sistema respiratório. E por isso, a condição de cianose vai ser recorrente. Então, é uma doença séria, uma infecção séria, né? Tosses frequentes e recorrentes, elas precisam ser levadas em consideração, né? Pode até não ser coqueluche, mas a gente já falou sobre outras doenças ali que vão provocar tosse, né? E cada uma ali com seu grau de gravidade, tá? Mas a coqueluche também é uma delas. A principal forma de prevenção da coqueluche é a vacinação, né? Lembrando que a vacina contra a coqueluche é a DTP, que é a mesma para difteria e a mesma para tétano. Então é D de difteria, T de tétano e o P é de pertussis, que é o segundo nome, o epíteto específico da bordetela, tá? Para a gente entender, né, como que funciona ou como que é o mecanismo de ação, essa bactéria ela entra nas células, principalmente que estão ali aderidas à cavidade nasal, né, e à faringe, só para a gente lembrar que garganta é um órgão que não existe, né, anatomicamente falando o nome é faringe, né, então não é garganta, mas vai ficar nessa região. Na traqueia e nos brônquios, ela começa a se multiplicar aqui nessa transição, né, entre faringe e o restante do sistema respiratório. Essa multiplicação vai começar a comprometer o funcionamento da traqueia e dos brônquios. A traqueia ela é um canal que no final se ramifica, né, nos dois brônquios, que vai adentra um para cada pulmão. Se ela começa a comprometer o funcionamento justamente da porção condutora do sistema respiratório, o ar não chega direito, né? E aí, se tem dificuldade de eliminação nas secreções respiratórias, né, que vai provocar tanto obstrução dos brônquios, né, podendo levar a um outro quadro que é de pneumonia, né? Então, você tem não só a contaminação por conta da coqueluche, como você ainda pode desenvolver um outro quadro, já que você está ali não fazendo o teu pulmão funcionar de forma adequada, você abre uma porta de entrada para outras bactérias. Então, isso pode agravar muito, né, o teu quadro infeccioso, porque aí você pode ter uma múltipla infecção. Essa dificuldade respiratória ela vai provocar ali os acessos de tosse, que faz com que você não tenha uma boa oxigenação no organismo, inclusive no cérebro, né, que também é um órgão que vai precisar ali muito do oxigênio para poder funcionar, né? Nesses acessos de tosse, as gotículas respiratórias com as bactérias são eliminadas para o ambiente, ou seja, ela não só está causando um estrago dentro do organismo, como ela está achando um meio de se propagar, né, de se perpetuar, achar um outro corpo para continuar fazendo a infecção, né? Só para a gente lembrar, né, quando a gente fala em reprodução de bactéria, a bactéria invade o corpo não é porque ela é ruim, né? Não é porque eu sou má e vou matar alguém. Não, ela está ali pura e simplesmente porque ela é um parasita naquele momento. Ela vai entrar naquele corpo, vai pegar alimento, achar o espaço dela, vai se reproduzir e à medida que ela acha que
precisa infectar outros organismos para continuar a reprodução, ela vai fazer isso. Então ela vai achar um meio, né, de escapar daquele organismo. E nesse caso aqui, através da saliva, vai entrar em contato ali com outras pessoas, com instrumentos, enfim, e causar infecção em outras pessoas. Nessa característica dela não permitir a oxigenação adequada do cérebro, ela pode provocar problemas no sistema nervoso central. Então, existem vários agravantes aí. O oxigênio não chega direito aos pulmões, porque você tem ali um pulmão que não está funcionando de forma adequada por conta já dos acessos de tosse. Esse bloqueio, essa obstrução pulmonar pode levar a um quadro de pneumonia. A falta de oxigenação não só atinge todo o restante do corpo, como principalmente vai atingir o cérebro, que é quem vai ter uma demanda, vai precisar, né, de uma demanda de oxigênio muito grande. E aí, com isso, onde não chega o oxigênio ao cérebro de forma adequada, você pode ter um problema no sistema nervoso central, ou seja, pode morrer, né? Mas não é uma morte rápida, né? Todo um processo que desencadeia vários problemas metabólicos ali no organismo até que se tenha o pior quadro possível. Então, é importante, verificou acessos de tosse de forma intensa, né? Normalmente causa febre, como é característica de infecção bacteriana, vômitos muitas vezes provocados por esses acessos de tosse, dor de cabeça que está relacionada também ao processo infeccioso, mas também a questão da falta de oxigenação, né? Se o cérebro não recebe oxigênio direito, ele vai começar ali a mandar os sinais de que ele não está bem, e um dos sinais é a dor de cabeça. Não que toda dor de cabeça signifique um problema extremamente grave, né? Mas pode ser. Descoberta a coqueluche, o tratamento é feito com antibióticos, então a descoberta de forma adequada, né? E principalmente quanto mais cedo possível, melhor, né? E a questão do contágio é sempre pelas gotículas ali que são expelidas de uma pessoa para outra, né? Pela tosse ou os locais onde essa gotícula vai entrar em ação. A gente está passando muito por essa questão de higiene ou medidas de higiene por conta da Covid-19, que não é causada por bactéria, mas todas as doenças que têm ali a contaminação por via respiratória, secreções, saliva e tudo mais, elas têm mais ou menos a mesma medida de prevenção, né? É manter distância, é não usar os mesmos utensílios, né? Lavar muito bem superfícies, né? Higienização de mãos, né? Tudo aquilo que é importante ali para prevenção serve também, nesse caso, na prevenção da coqueluche. Mas lembrando que a principal forma de prevenção ainda é a vacinação, que é a mais eficiente, tá? Muitas pessoas acharam, né, que a coqueluche estava quase que erradicada e não tá, né? A gente ainda tem uma quantidade de casos bem grande na população, como eu disse, frequentemente associados em crianças. Não que os adultos não sejam um grupo de risco, né? Mas muitas vezes ou não detectados, ou muitos adultos se vacinaram ali, passaram pela fase de vacinação, mas podem estar em contato também com essa bactéria. E nesse caso da coqueluche, a gente ainda tem uma dificuldade de diagnóstico laboratorial. Então, o quadro clínico do paciente é quem vai dar a ideia, né, para um bom médico que está ali analisando o caso, para que faça o diagnóstico de forma correta. Uma outra doença bacteriana também bastante preocupante e que está relacionada também à questão de saneamento, né, higiene, ou a falta de saneamento e a falta de higiene, é a cólera. A cólera é causada por uma bactéria do tipo Vibrio, né, ou Vibrio cholerae, que é o nome específico da bactéria, que nos livros de ciências, principalmente os mais antigos, vem com o nome de Vibrião colérico, né, que é, vamos dizer assim, aportuguesaram o nome dele pra gente, então chama de Vibrião colérico, né. Vibrião, só pra gente lembrar, aquela bactéria que tem esse formato de vírgula, né, como se fosse uma dobrazinha, ela não é um bacilo, não é reto, tá? E a cólera, ela é transmitida principalmente por água e alimentos contaminados, né? Água contaminada, alimentos contaminados, muitas vezes lavados com água contaminada, não é nem que não se tenha medidas de higiene. Às vezes a pessoa está ali lavando o alimento, mas a água que ela está utilizando, né, está contaminada. E só para a gente lembrar, mesmo para pessoas que tenham ali água encanada, né, é importante fazer manutenção de canos, caixas d'água, né, porque a fonte de contaminação pode estar nesses locais, né, tá? Do caminho da estação de tratamento até a casa, até a residência, até sair lá na torneira, muita coisa pode acontecer, muita contaminação pode acontecer no meio do caminho, tudo bem? Os sintomas da cólera são diarreias, náusea, vômitos, dores abdominais, né, e como toda infecção,
precisa ser levada em consideração, que pode ter efeitos graves também, né? O quadro de diarreia pode durar dias, né? E a gravidade nesse caso, principalmente, está na quantidade das bactérias, né? Existem pessoas que podem ter hemorragias, inclusive, por conta da eliminação ali de fezes de forma frequente, né? Principalmente se o sistema digestório já estiver debilitado. E uma outra questão é justamente a desidratação, né? Os eventos de diarreia são perda de água pelas fezes em grande quantidade. Não é normal que a gente perca água em tanta quantidade dessa forma, né? Então, pode levar a um quadro de desidratação também, né? E o tratamento é feito como nas outras doenças de origem bacteriana, né? Feita ali com o uso de antibióticos, né? E é importante entrar com antibiótico o mais rápido possível, descoberta, né, ali a infecção. A difteria é uma doença também bacteriana causada pelo Corynebacterium diphtheriae, né, ou diphtheriae, né, como queiram chamar. Ele promove uma dor forte na região da garganta, né, da faringe ali. Uma das características da difteria é a formação dessas placas, né? Então é muito comum se olhar ali na região da faringe, na região da garganta, né, entre aspas, e achar essas placas, às vezes esbranquiçadas, às vezes acinzentadas, né, como característica da difteria. Então ela é uma doença aguda, né, e essa bactéria ela também produz toxinas, né, que produz uma toxina que vai se alojar ali nessa região amígdala, né, faringe, laringe. Pode se alojar também na mucosa nasal, né? Só que na mucosa nasal é um pouco mais difícil da gente conseguir observar. Na região da garganta é mais fácil, né? E vai promover, na grande maioria dos casos, febre elevada, tá? E o tratamento ele precisa ser feito ali com o uso com antibióticos, né? E tudo mais. A prevenção, né? Ela tá principalmente na vacinação, a gente já falou da DTP, né? Quando falamos de tétano, quando falamos de coqueluche, agora a gente está falando da difteria, que é o primeiro item ali do nome da vacina, né? A prevenção contra ela. Se a pessoa tiver infectada, um paciente tiver infectado, isolar esse paciente, né? E aí recomendar a medida de higiene, tá? Durante esse isolamento, os luvas de máscara, né? Para que não passe. Além de atingir a parte superior ali das vias respiratórias e até mesmo da boca, né, na amígdala e tudo mais, ela pode promover a inflamação dos linfonodos, né, então podem haver inchaço ali dos gânglios. A transmissão ela acontece por contato direto com o paciente, por isso o isolamento é importante, tá? E o tratamento, né, além dos antibióticos, pode ser administrado o soro, né, antidiftérico, né, que tenta ali desativar ou inativar a toxina o mais rápido possível, né? Então, no caso da difteria, a descoberta dela logo no início, né, não confundir com qualquer outra simples amidalite é importante, tá? Então, o diagnóstico diferencial, né, e a atenção diferencial é importante ali para que o tratamento seja feito de forma adequada. Pneumonia, né? Pneumonia é uma doença um tanto quanto genérica, né? Ela é uma infecção dos pulmões, um processo inflamatório, infeccioso que acomete os pulmões. Só que ela pode ter mais de 30 causas diferentes, né? Tem pneumonia viral, pneumonia fúngica, pneumonia causada por vários mecanismos ali, inclusive refluxo gástrico, né? Que vai para os pulmões. Porém, a principal bactéria que causa a pneumonia, uma das principais, é a Streptococcus pneumoniae, que a gente conhece vulgarmente como pneumococo. Então toda pneumonia bacteriana é causada por pneumococo? Não. Né? Existem várias outras bactérias que podem chegar lá a essa região, mas essa é uma das mais comuns. É uma pneumonia de difícil tratamento, né? Normalmente, quando você tem comparação ali entre o quadro viral e o quadro bacteriano, normalmente o quadro bacteriano é um pouco mais severo, né? E precisa de uma atenção maior, com um tratamento de antibióticos maior também. E aqui a gente tem um resumo do que acontece numa situação de pneumonia. Isso aqui, ó, a gente tem lá o final do bronquíolo, né? Aqui o alvéolo, que é aquela estrutura em forma de caixinha de uva que a gente tem lá no final
nos pulmões, e aqui nos alvéolos é onde acontece a hematose, onde a gente tem os capilares sanguíneos que vão lá, você tem lá a passagem entre oxigênio e gás carbônico de um lado para o outro, né, para que ocorram as trocas gasosas. Num quadro de pneumonia, você tem uma inflamação, né, nesses locais, e aí você tem um acúmulo de muco, né, fora ali o líquido inflamatório, preenchendo toda essa cavidade dos bronquíolos e o excesso de muco aqui nos alvéolos. Ou seja, você não tem a troca sendo feita de forma eficiente, é onde se gera a falta de ar, é onde você pode ter o indivíduo vindo a óbito, né? Tanto por não oxigenar direito, quanto por existem casos onde a bactéria generaliza, né, a infecção. Então a pneumonia é um quadro sério, né? Tem que ser levada com seriedade. O tratamento também tem que ser feito de forma correta, né? Mesmo na bacteriana, o uso de antibióticos é a estratégia, né? O tratamento a ser feito. Só que muitas vezes as pessoas, por já saberem os sintomas da pneumonia, né? Uma febre alta, com uma dor. Lembrando que nem todo mundo vai apresentar esses sintomas. Existem pessoas que apresentam quadros de pneumonia e estão ali perfeitamente normais, sem sentir dor, sem sentir falta de ar. E isso agrava muito mais a situação, porque pode ser que quando ela venha a sentir, né, os sintomas, a bactéria já tenha tomado uma grande parte dos pulmões. Muitas pessoas, às vezes, por já saberem os sintomas de pneumonia, recorrem à automedicação. A gente sabe que, por lei, não se faz ou não se deve, né, fazer venda de antibióticos sem prescrição médica. Só que a gente sabe que não é bem isso que acontece. Né? Todo mundo conhece alguém que conhece alguma farmácia que vende um antibiótico sem receita. Ou então você tem aquele vizinho que já teve uma pneumonia uns tempos atrás, comprou lá 3 caixas do remédio, tomou 2, sobrou aquela cartela inteirinha, né? E aí você imagina que está com pneumonia, vai lá, o vizinho teve também, você está tendo, então o que custa, né, tomar o mesmo remédio que o seu vizinho tomou? Custa muito. Primeiro que, como eu falei para vocês, a pneumonia pode ter 30 causas, mais de 30 causas diferentes. Vá saber se a bactéria que está em você é a mesma bactéria que está lá no teu vizinho. Segundo, o tratamento ele tem que ser feito do início ao final. Se são 10 dias de antibiótico, são 10 dias de antibiótico. Não adianta tomar 8, né? Esses 2 dias ali que faltam pode ser suficientemente interessante para a bactéria, né, não morrer, você não eliminar completamente aquele foco de infecção e a bactéria voltar. Terceiro, a gente já falou sobre resistências a antibióticos, né? Então, começar um tratamento, parar no meio do caminho ou utilizar um antibiótico que não vai ser o melhor para aquela bactéria é complicado, porque você pode selecionar a bactéria, né, e está gerando ali uma população de bactérias cada vez mais resistente. Isso faz com que essas infecções sejam frequentes, recorrentes, né, e que pode ter uma gravidade maior. Então, à medida que você tem uma bactéria que não morre com os antibióticos corriqueiros, você tem uma seleção, você tem uma resistência dessa bactéria, né, à antibiótico-terapia, né, e o que agrava mais o quadro do paciente, tá? Essa história que eu contei para vocês do remédio, né? Uma vez eu fui, eu estava no atendimento médico, tinha um senhor na sala do lado e ele estava relatando exatamente isso ao médico. Não, eu tô com pneumonia. O médico, mas como é que o senhor sabe? Ele, não, porque eu já sei, eu tô com dor no tórax, não falando necessariamente tórax, mas tô com dor no peito, nas costas. Aí eu tinha lá uns 3 comprimidos que sobrou da outra vez que eu tive, porque o sintoma foi o mesmo, então eu comecei a tomar. E aí passou a febre num dia. Só que aí ele tinha acabado com o medicamento, né? Então ele tomou ali 2 dias de antibiótico e serviu para começar a controlar a comunidade bacteriana. Mas quando o antibiótico acabou e ele não tinha como comprar outro, voltou a infecção. Então, sintoma de pneumonia tem que procurar o médico o mais rápido possível, né? E como que faz o diagnóstico? Né? A radiografia. Então, pneumonia é atendimento emergencial, porque você vai precisar ali de ou então minimamente uma clínica ou algum local onde você tenha um raio-x que seja feito de forma rápida e que você receba o resultado de forma rápida também, tá? Não dá para ficar brincando com esse tipo de diagnóstico, nem postergando ali para iniciar o tratamento. E o tratamento tem que ser feito de forma adequada do início até o final, tá bom? Esse aqui é um apanhado, né, de algumas lesões ou de algumas bactérias que podem, de doenças, na verdade, que têm
característica bacteriana, né? Existem milhares de infecções de pele que podem ser causadas por bactérias. Aqui eu trouxe alguma delas, né? A impetigo é uma infecção bacteriana, furúnculo pode ser uma infecção bacteriana, né? Normalmente é. Síndrome da pele escaldada, foliculite, que é a inflamação dos folículos pilosos. Normalmente, esse tipo de infecção de pele está associada ali a Staphylococcus aureus, né? Então, a gente não tem uma associação direta de Staphylococcus como sendo causadora de uma doença especificamente, como tem, por exemplo, a bacilo de Koch, causador da tuberculose, bacilo de Hansen, causador da hanseníase. Staphylococcus aureus, pode estar em qualquer lugar, pode causar qualquer coisa, né? Então ela tem um poder assim de causar infecções em várias regiões diferentes, mas ela está muito associada à pele, tá? Causando algumas dessas doenças que estão aí. Essas aí são algumas, né, que elas causam, mas tem outras. A erisipela normalmente associada ali a Streptococcus, acne, né, com a Propinibacterium. Então, são algumas lesões de pele com caráter de infecção bacteriana. Gastrite bacteriana, né? A famosa H. pylori. Todo mundo conhece alguém que fala que tem uma bactéria no estômago, né? A bactéria do estômago, a tal da bactéria no estômago é a Helicobacter pylori, que a gente costuma chamar pelo apelido, né? H. pylori, bem mais fácil. A H. pylori é uma bactéria que evoluiu, né, de uma certa maneira para conseguir colonizar o pH estomacal, né? A gente sabe que o estômago é um local extremamente ácido, né? Tem um pH bem baixo. E essa questão da acidez do estômago deveria ser um fator de proteção para ele, né? Porque afinal de contas, a gente sabe que, né, a gente já viu isso lá na introdução à bioquímica, que a gente tem uns ótimos de atividade. E a gente já viu que o ótimo de atividade bacteriana normalmente fica ali em torno de 7,4. Mas no caso da H. pylori, não. Ela consegue sobreviver, consegue se multiplicar e consegue fazer a infecção no pH estomacal que é ácido. Então, é um diferencial para essa bactéria. Não é bom para a gente, mas para a bactéria é ótimo, né? Ter esse diferencial de conseguir colonizar um local onde os outros não conseguirão. Então, ela não só sobrevive, como ela promove quadros de gastrite, né? E no caso do quadro mais grave, né, que é a úlcera ou a ulceração, né, que é literalmente o ferimento, né, o buraco, né, a grosso modo, causado ali pela infecção de H. pylori. Infecção intestinal, né, a gente já viu que infecção intestinal é um termo genérico também para se referir a qualquer tipo de infecção que acometa a essa região. A gente também tem viroses intestinais, então rotavírus é um exemplo, né, de vírus que vai ali afetar a região e causar diarreia e tudo mais, mas temos infecções intestinais também por bactérias. Então, quando se fala em infecção intestinal, precisa saber, né, ou precisaria, entre aspas, saber quem é o causador da doença. Ah, mas se faz isso, se tem meios de, né? Se pode fazer através de coprocultura, né? A cultura ali de fezes, você pode fazer o diagnóstico de quem é que está causando a infecção. Agora, pergunto a vocês, é frequente a procura por diagnóstico através da via microbiológica para saber quem é que está lá na infecção intestinal? Não. Normalmente nas formas mais graves, né? A pessoa está ali com dias de diarreia, né? Está com quadro hemorrágico, está internada, enfim, aí sim. Mas para a grande maioria da população isso não é uma realidade, até pela dificuldade no acesso a esse tipo de exame, né? Então é um pouco mais complicado. Mas a gente pode ter infecção intestinal causada por essa bactéria que é a Escherichia coli ou E. coli, tá? Cuidado para não confundir, toda vez que a gente se refere a ela como E. coli, a gente tem a bactéria Escherichia coli e a gente tem uma ameba chamada Entamoeba coli. São dois organismos completamente diferentes, mas que na abreviação vão ser iguais. Então é importante saber se, né, eu estou lendo um texto sobre E. coli. Tá, mas tá falando da bactéria ou tá falando da ameba? Né? Porque aí são coisas completamente diferentes. Então, nesse caso aqui a gente está falando da bactéria mesmo, tá? A Escherichia coli é uma bactéria de contaminação de região fecal oral, ou oral fecal, entre aspas, né? Por quê? Porque ela tem contaminação de origem alimentar. Ah, por que fecal oral? Porque normalmente foi eliminada ali pelas fezes, tem ali eliminação pelas fezes,
E aí, numa região onde você não tem saneamento básico adequado, né, na rede de esgoto não adequado, ou não se tem rede de esgoto, de alguma maneira essas bactérias vão parar ali na contaminação da água e, por sua vez, contaminando o solo, alimentos e tudo mais. Então, por isso que a gente se refere à contaminação fecal-oral, né, ou oral-fecal, tá? Por conta dessas duas vias. Elas são bactérias que são ali eliminadas nas fezes, mas que entram no organismo através da ingestão de alimento e água contaminada, tá? Então, locais também onde você não tem acesso à rede de esgotos, né? Existem muitos lugares no Brasil onde isso ainda é uma realidade, onde as pessoas têm ali seus rejeitos sendo jogados em córregos, em rios e tudo mais, e aí você tem contato de pessoas com aquela água ali, isso também passa a ser uma realidade, né? Infelizmente. E aqui a gente tem alguns sintomas dessa infecção. Além da diarreia, do vômito, náusea, que é característico de infecção intestinal, pode promover dores musculares, febre, calafrios, dores de cabeças, dores de cabeça, né? Nas formas mais graves, pode provocar hemorragia ali, tá? Na grande maioria dos casos, a infecção, o próprio corpo consegue combater, então muitos casos ali de infecção intestinal por Escherichia coli, se estimula o uso de medicamentos, né, ou de fármacos que estimulem o repovoamento da microbiota intestinal, ou seja, se faz ali o tratamento. Muitas vezes os médicos até preferem não indicar os antibióticos, embora eles sejam até eficientes, mas tem muito médico que prefere, avaliando o quadro do paciente, obviamente, né, prefere indicar ali medicamentos que vão fazer com que volte ou que estimule a microbiota do próprio intestino a combater a causadora da infecção. Então, esses fármacos são chamados de repositores de flora, né? Então, se usa o repositor de flora para estimular ali que essas bactérias, as bactérias boas, né, as bactérias simbióticas, retornem e elas que combatam a infecção, né? No popular agora, elas que lutem ali contra a infecção que está lá no intestino, tá? Mas nos casos mais graves é recomendado o uso de antibióticos, sim, e junto com o antibiótico ali o repositor de flora, né? Já que o antibiótico vai varrer tudo que é bactéria, tanto a tá causando quanto as próprias bactérias que estão lá nos protegendo. Infecção por pseudomonas, né, é uma bactéria muito associada ali a casos de infecção hospitalar, tá? Então é uma bactéria bem séria, com elevado grau de resistência. Não que a Escherichia coli não seja, né? A E. coli ela tem algumas variantes, algumas delas bem complicadinhas, né? Mas a pseudomonas normalmente é uma bactéria hospitalar, né? A famosa infecção hospitalar, né? A famosa e difícil de tratar infecção hospitalar. O diagnóstico dessa infecção aqui, principalmente, né, principalmente no caso hospitalar, ele precisa ser feito de forma precisa, porque principalmente no caso de elevado grau de resistência, você precisa ter o tratamento com antibióticos incisivo, né, de forma precisa, para que você elimine e não crie cada vez mais bactérias mais resistentes, ok? Infecções do trato urinário, né? Normalmente fala, tá com infecção urinária. Da mesma forma que fala de infecção intestinal, né, a infecção urinária é um termo genérico. A infecção urinária ela pode ser em qualquer região do sistema urinário, né? Pode ser uma infecção dos rins, pode ser nos ureteres, na bexiga, na uretra. E no caso dos homens, considera-se a próstata ali também, né? Então, para cada região ali, ela vai receber um nome diferente. Então, genericamente se fala em infecção urinária, mas aí você tem os termos específicos: cistite, uretrite, né, pielonefrite, prostatite, né? Então, dependendo do local onde ela está. O grau de gravidade maior é nos rins, né, por conta da importância da função, não que os demais órgãos não tenham ali a sua importância, mas os rins, por serem o local de filtração do sangue, né, quando acometidos ali por uma infecção, pode ter problemas sérios, né, como perda da própria função renal, e aí isso complica bastante a situação. Normalmente, as bactérias que estão ali associadas a infecções do trato urinário são aí, a Escherichia coli, então ela não é só de infecção intestinal, a gente pode encontrar E. coli também no trato urinário, né, Proteus mirabilis, a própria Pseudomonas, né, Enterococcus e Klebsiella são as bactérias mais comuns. No caso das infecções urinárias,
Normalmente se faz a urocultura, né, que é ali a coleta da urina, coloca esse material em meio de cultura para ver quem é que cresce, faz ali as provas de identificação, o crescimento em meios de cultura diferenciais para descobrir quem é a bactéria que está lá, né? Uma vez descoberta a bactéria, é conveniente, né, se fazer ali o antibiograma, ou seja, você detecta quem é a bactéria e faz a semeadura dessa bactéria em um meio de cultura específico, incubada ali com os discos de antibiótico, a gente já comentou sobre eles quando a gente falou do teste de sensibilidade, né, para ver quem é o antibiótico capaz de matar aquela bactéria que está ali, né? Então, a decisão final de qual antibiótico a ser utilizado, ela é do médico, tá, gente? Mas o laboratório ele vai testar os principais antibióticos, né, que se tem, para ver quais deles, né, são eficientes, né? Então, até para avaliar a questão da resistência bacteriana é importante também, né? Então, a gente vai usar o antibiótico que combate melhor aquela bactéria. Não adianta eu utilizar um antibiótico que não vai fazer efeito. Os antibióticos ali intermediários, eles até podem ser utilizados, mas a dosagem que vai ter que ser utilizada no paciente é maior. Então, lembrando que essa decisão cabe ao médico. Ok? Então, assim, a gente falou das infecções bacterianas, é óbvio que a gente não falou de todas, até porque existem muitas bacterioses, mas a gente falou pontualmente das bacterioses mais importantes do ponto de vista clínico e laboratorial também, de quais que são feitas diagnósticos, né? A gente fala na disciplina de microbiologia sobre os exames de detecção, então a cultura, né? Coprocultura, hemocultura, urocultura, né? Quais são os meios de cultura apropriados, quais são como que a gente vai ver a bactéria crescendo, como que faz contagem, tudo isso, como faz semeadura, né? Tudo isso é visto ou será visto na disciplina de microbiologia. Aqui a gente falou sobre as doenças e a forma de diagnóstico. Então a gente viu que, ao contrário das viroses, né, que tinham ali a sua via de detecção ou por exames moleculares e por sorologias, a grande maioria da forma de detectar bactérias é fazendo a pesquisa direta da bactéria ou colocando para crescer em meio de cultura em laboratório, com algumas exceções. A gente viu que existem bactérias que se tem uma dificuldade muito grande de se cultivar em laboratório. Então você pode recorrer à sorologia para fazer a detecção, como é o caso da treponema, causadora da sífilis, e algumas bactérias onde o diagnóstico clínico vai ser o suficiente ali, né? O médico precisa ter esse olhar clínico, né, para diagnosticar, já que o exame laboratorial, né, acaba não sendo eficiente por conta da dificuldade de cultivo. E a gente precisa lembrar, né, se a gente fizer essa associação dos laboratórios de rotina, boa parte das infecções bacterianas são diagnosticadas na forma clínica. Dificilmente elas chegam, né, isso considerando a população em geral, não população, não os pacientes internados, né? Ali não, ali você tem uma facilidade de coleta do material de forma adequada e processamento desse material pelo laboratório específico. Mas a grande maioria das infecções elas são tratadas ali por antibióticos sem nem se descobrir quem era a bactéria que estava lá, né? Então, embora exista essa via, ela ainda é subutilizada, digamos assim, em relação ao diagnóstico, tudo bem? E para a gente finalizar, né, uma das coisas que precisa ser levada em consideração, além da presença da bactéria, né, o que faz a diferença é a quantidade dessas bactérias, né? Então, quanto mais ela consegue se multiplicar, e a gente já viu que a multiplicação bacteriana ela acontece de forma muito rápida, mais ela consegue aumentar o poder de infecção. E a gente precisa lembrar que a resistência à infecção, a resistência à doença, é dada pelo sistema imune do indivíduo. Então, para uma doença ser extremamente letal, né, digamos assim, ou não, existem pontos que a gente precisa levar em consideração. Capacidade de mortalidade ou capacidade de infecção do agente causador da doença. Então, existem algumas bactérias que realmente são mais patogênicas, né? Mais virulentas, digamos assim. Né? Conseguem ali causar infecção com uma gravidade maior. Outras nem tanto. Mas existem pessoas que às vezes vêm a óbito por infecções causadas por bactérias comuns, né? Que na grande maioria das pessoas não vão causar grandes problemas. O que houve nessas pessoas? Ou a quantidade dessa bactéria era tanta
a ponto dela não conseguir combater, né, essa infecção, ou de repente o quadro foi generalizado, ou até mesmo a resistência, né, a capacidade de defesa do organismo que foi infectado já não era suficiente. É por isso que a gente tem que ter, não que não se tenha que ter um cuidado com as infecções fora do hospital, mas no caso das infecções hospitalares, o cuidado ele tem que ser muito maior, porque você já tem um paciente que está debilitado, né? Já está ali lutando contra uma determinada causa que o levou a ser hospitalizado. E aí as infecções que são adquiridas ali no meio do caminho, elas vão agravar a situação inicial, vão complicar o tratamento desse paciente, né? E se não for feito o tratamento de forma adequada e se o corpo não reagir, né, se a defesa do organismo não reagir junto no combate à infecção, esse indivíduo pode vir a óbito. Então a gente precisa levar em consideração as infecções, o tratamento precisa ser feito de forma correta. Para as infecções extra-hospitalares, tem que se tomar cuidado com o uso de antibióticos de forma indiscriminada, procurar sempre ali a opinião dos médicos, dos bons médicos, né, para estar avaliando o quadro.